Era uma terça-feira de manhã. Ela deixou o filho de 8 anos na escola. Como fazia todo dia. Há 3 anos. Beijou ele na testa. Disse bom dia de aula. Viu ele entrar pelo portão com a mochila nas costas. Rotina. Nada de diferente. Ela entrou no carro. Ligou o motor. Foi em direção ao trabalho. Fez 2 quarteirões. 3. Entrou na avenida principal. E então sentiu uma angústia. Um aperto no peito. Uma urgência que ela nunca tinha sentido antes. Uma voz dizendo, volta. Busca ele. Tira ele de lá. Ela tentou ignorar. Não fazia sentido. O menino estava na escola. Seguro. Com os professores. Mas a voz não parava. Só aumentava. Ela deu meia volta no meio da avenida. Voltou para a escola. Entrou. Tirou o filho da aula. 30 minutos depois, aconteceu. E ela entendeu por que tinha sentido aquilo. Essa é uma história real. Aconteceu numa cidade do interior de Goiás. Uma escola municipal. Uma mãe em comum. Um menino de 8 anos. Eu vou te contar essa história com todos os detalhes. E no final, você vai decidir o que aconteceu naquela manhã. Por que uma mãe, sem motivo nenhum, voltou para buscar o filho? E o que ela evitou ao fazer isso? O instinto materno é uma coisa que a ciência ainda não conseguiu explicar completamente. A conexão entre mãe e filho, a capacidade de sentir quando algo está errado, mesmo sem ter nenhuma informação concreta. No final desse vídeo, eu vou te contar exatamente o que aconteceu naquela escola 30 minutos depois que ela tirou o filho. O que a diretora disse para ela quando soube da história. E o que ela sente até hoje, anos depois, quando lembra daquele dia. Primeiro, deixa eu te apresentar essa família. A mãe, vou chamar de Patrícia. 34 anos. Trabalhava como auxiliar administrativa numa clínica médica. Casada há 10 anos com Fernando. Ele trabalhava de eletricista, tinha uma empresa pequena com mais 2 funcionários. Eles tinham 2 filhos. O mais velho, o Pedro, de 8 anos. E a caçula, a Isabela, de 4. O Pedro estudava numa escola municipal perto de casa. 3º ano. Era um bom aluno. Gostava de matemática. Queria ser engenheiro como um tio que ele admirava. A rotina da família era assim: Patrícia acordava às 6, arrumava as crianças, levava o Pedro na escola às 7, a Isabela na creche às 7h30, e ia pro trabalho. Todos os dias. Há 3 anos. Mesma rotina. Era uma escola municipal comum. Uns 300 alunos. Prédio antigo, mas bem cuidado. Nunca tinha tido nenhum incidente grave. Patrícia gostava da escola. Confiava nos professores. Nunca tinha tido nenhuma preocupação. Até aquela terça-feira. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa com carinho. Esse canal existe para contar histórias assim. Histórias sobre conexões que a gente não entende. Sobre pressentimentos que salvam vidas. Sobre coisas que não têm explicação lógica. Se você quer receber mais histórias como essa, se inscreve no canal. Obrigado. Agora vamos voltar para a história. Aquela terça-feira começou como todas as outras. Patrícia acordou às 6. Fez café. Acordou as crianças. Arrumou o Pedro para o colégio, a Isabela para a creche. O Pedro estava animado porque tinha prova de matemática, que era a matéria favorita dele. Ele tinha estudado no dia anterior e estava confiante. Mãe, eu vou tirar 10, ele disse no café da manhã. Patrícia sorriu. Tenho certeza que vai, filho. Às 7h menos 10, eles saíram de casa. Primeiro a escola do Pedro, que ficava mais perto. Depois a creche da Isabela. O caminho até a escola era curto. Uns 10 minutos de carro.
Eles foram conversando sobre a prova, sobre o fim de semana que tinha passado, sobre o jogo de futebol que o Pedro ia assistir com o pai. Conversa de mãe e filho no carro. Normal. Eles chegaram na escola às 7 em ponto. Patrícia parou o carro na frente do portão. O Pedro pegou a mochila. Ela se virou para ele. Deu um beijo na testa. Boa prova, meu amor. Mamãe te ama. Também te amo, mãe. Tchau. Ele abriu a porta, desceu e correu pro portão. Ela ficou olhando até ele entrar. Como fazia todo dia. Patrícia arrancou o carro e seguiu para a creche da Isabela. Fez o primeiro quarteirão. Virou à direita. Fez mais 2 quarteirões. Entrou na avenida principal. A Isabela estava no banco de trás, cantarolando uma música que ela tinha aprendido na creche. Tudo normal. Manhã como todas as outras. E então aconteceu. Do nada. Sem aviso. Sem motivo. Ela sentiu. Me deixa te perguntar uma coisa. Você já sentiu uma urgência assim? De ir buscar alguém? De voltar atrás? Sem motivo nenhum? Se já sentiu, comenta aqui embaixo. Patrícia estava no 3º quarteirão da avenida quando sentiu uma angústia. Veio do nada. Subiu do estômago, apertou o peito, fechou a garganta. Ela apertou o volante com força. Olhou pro retrovisor, pro banco de trás onde a Isabela cantava. A filha estava bem. Mas a angústia não era sobre a Isabela. Era sobre o Pedro. Uma certeza. Uma voz dentro dela. Dizendo, volta. Busca ele. Tira ele de lá. Não. Ela conta que não era um pensamento. Não era preocupação normal de mãe. Era diferente. Era como se alguém tivesse plantado uma certeza dentro dela. Uma certeza absoluta de que o filho estava em perigo. E que ela precisava ir buscar ele. Agora. Ela tentou ignorar. Falou para si mesma, isso é bobagem. Eu acabei de deixar ele. Ele tá na escola, seguro. Continuou dirigindo. Mais um quarteirão. Mais 2. Mas a angústia só aumentava. O coração disparado. As mãos suando. Uma vontade de chorar sem motivo. A Isabela no banco de trás parou de cantar. Mamãe? Você tá bem? Patrícia olhou pro retrovisor. Tô, filha. Mamãe tá bem. Mas não estava. Ela chegou num semáforo. Vermelho. Parou. Ficou ali, esperando o sinal abrir. As mãos tremendo no volante. A voz dentro dela gritando cada vez mais alto. Volta. Busca ele. Agora. O sinal abriu. Os carros da frente começaram a andar. Mas ela não foi. Ela ligou a seta. E virou o carro. Ali mesmo. No meio da avenida. Buzina de outros carros. Gente xingando. Ela nem ouviu. Só virou e foi. De volta para a escola. Me conta uma coisa. Se você sentisse isso, você voltaria? Arriscaria parecer louca? Arriscaria o emprego por causa de um pressentimento? Comenta aí embaixo. Patrícia voltou para a escola em tempo recorde. Deve ter feito o caminho em metade do tempo normal. Parou o carro de qualquer jeito na frente do portão. Desceu correndo. A Isabela no colo. O portão estava fechado. Ela tocou a campainha. A inspetora veio atender. Bom dia. Eu preciso pegar meu filho. O Pedro, do 3º ano. A inspetora estranhou. A senhora acabou de deixar ele, né? Aconteceu alguma coisa? Patrícia não sabia o que dizer. Não tinha uma explicação lógica. Eu preciso levar ele. É uma emergência familiar. Por favor. A inspetora hesitou.
Olhou para ela com aquela cara de quem acha estranho. Mas deixou ela entrar. Levou ela até a secretaria para assinar a saída. A secretária também estranhou. Perguntou se estava tudo bem. Patrícia disse que sim. Que era só um imprevisto. Foram buscar o Pedro na sala de aula. Ele estava no meio da prova de matemática. Quando ele viu a mãe na porta, ficou confuso. A professora também. A mãe do Pedro veio buscar ele. Emergência familiar. O Pedro guardou as coisas. Pegou a mochila. Foi até a mãe. Mãe? O que aconteceu? Eu estava no meio da prova. Patrícia pegou a mão dele. Vem, filho. Depois eu explico. Ela não conseguia explicar porque não tinha explicação. Só sabia que precisava tirar ele dali. E tirou. Eles saíram da escola. Patrícia carregando a Isabela, segurando a mão do Pedro. Quando ela entrou no carro com os dois filhos, a angústia finalmente começou a diminuir. Ela não entendia por quê. Só sentia que tinha feito a coisa certa. Ela ligou pro trabalho. Disse que ia se atrasar. Problema com o filho. A chefe não gostou, mas entendeu. Depois ela ligou para a creche. Disse que a Isabela também não ia naquele dia. E foi para casa. Com os dois filhos. Patrícia chegou em casa por volta das 8h30. As crianças ainda confusas. O Pedro perguntou de novo o que tinha acontecido. Ela não sabia explicar. Disse que mamãe tinha sentido uma coisa e preferiu trazer eles para casa. Mas e a minha prova, mãe? A professora vai deixar você fazer outro dia, filho. Não se preocupa. Ela fez um lanche para as crianças. Ligou a TV, sentou no sofá tentando entender o que tinha sentido. Ela se sentia ridícula. Tinha tirado o filho no meio da prova. Ia ter que explicar pro marido. Pra escola. Pro trabalho. Por causa de um pressentimento. Às 9h15, o telefone dela tocou. Era um número que ela conhecia. Era o número da escola. O coração dela acelerou de novo. Ela atendeu. Alô? Do outro lado, a voz da diretora. Nervosa. Apressada. Dona Patrícia? Aqui é a diretora da escola. A senhora está com o Pedro, certo? Ele está bem. Patrícia sentiu o sangue gelar. Tô sim. Ele tá aqui comigo. Por quê? O que aconteceu? Para um instante. Imagina a cena. A mãe em casa, com o filho que ela tirou da escola sem motivo. E a diretora ligando, nervosa, perguntando se ele tá bem. Alguma coisa aconteceu naquela escola. Algo que fez a diretora ligar para confirmar que o menino estava a salvo. Se você quer saber o que foi, continua comigo. E se inscreve no canal para não perder histórias assim. Obrigado. A diretora contou o que tinha acontecido. Por volta das 9 horas, uns 40 minutos depois que Patrícia tinha tirado Pedro, uma parte do teto de uma das salas de aula desabou. A sala do terceiro ano. A sala do Pedro. Um prédio antigo. Tinha infiltração há tempos. A chuva forte dos dias anteriores tinha enfraquecido a estrutura. Uma viga de concreto cedeu. Trouxe junto um pedaço grande do forro. Caiu no meio da sala. Algumas tiveram ferimentos leves. Cortes, escoriações. Uma menina fraturou o braço. Um menino teve um corte na cabeça que precisou de pontos. Mas nenhuma morte. Graças a Deus, nenhuma morte. O problema é que o lugar onde a estrutura caiu era exatamente onde ficava a carteira do Pedro. A diretora disse isso para Patrícia no telefone. Dona Patrícia, graças a Deus a senhora tirou o Pedro. Porque a carteira dele foi atingida em cheio. Patrícia não conseguiu responder. As pernas fraquejaram. Ela teve que se sentar no chão. E começou a chorar. O Pedro viu a mãe chorando e ficou assustado. Mãe?
O que foi? O que aconteceu? Ela não conseguia falar. Só abraçou ele. Forte. Chorou no ombro dele por vários minutos. A Isabela, sem entender nada, veio abraçar também. E ficaram os três ali, no chão da sala. Quando ela conseguiu se acalmar, ligou para o marido. Contou o que tinha sentido de manhã. Contou o que tinha feito. Contou o que a diretora disse. O Fernando ficou em silêncio do outro lado da linha, processando. Depois disse, com a voz embargada, eu tô indo para casa. Agora. Ele largou o trabalho no meio do dia. Chegou em casa e abraçou a mulher e os filhos. E ficaram ali, os quatro, abraçados, chorando, sem conseguir dizer nada. Nos dias seguintes, a escola ficou fechada para reparos emergenciais. A prefeitura mandou engenheiros avaliarem a estrutura. A diretora foi pessoalmente na casa da Patrícia. Queria agradecer. Queria entender como ela tinha sabido. Patrícia disse, eu não sabia. Eu não tinha informação nenhuma. Eu só senti uma urgência de tirar meu filho dali. A diretora olhou para ela por um momento. Depois disse uma coisa. Dona Patrícia, eu trabalho com educação há 25 anos. Já vi muita coisa. Mas nunca vi uma mãe voltar para buscar o filho sem motivo, no dia exato, na hora exata, que ia acontecer uma tragédia. Isso não é coincidência. Isso é algo maior. E você? O que você acha? Foi coincidência? Instinto materno? Ou foi algo maior, como a diretora disse? Comenta aí embaixo. E se essa história te tocou, deixa um like. Para que mais gente veja. E talvez aprenda a ouvir quando sentir algo assim. Isso aconteceu há 4 anos. O Pedro hoje tem 12. Tá no 7º ano. Continua gostando de matemática. A Isabela tem 8. A mesma idade que o irmão tinha naquele dia. A família continua morando na mesma cidade. Patrícia continua trabalhando na clínica. Fernando continua com a empresa de eletricista. A vida seguiu. Sabe? Os pais contaram para ele quando ele ficou mais velho. Mostraram fotos da sala depois do desabamento. Ele viu a carteira dele. Destruída. Coberta de concreto e ferragem. E entendeu. Eu perguntei para Patrícia o que ela achava que tinha sido. Aquele pressentimento. Aquela urgência. Ela demorou para responder. Pensou por um tempo. Ela disse, eu sempre fui uma pessoa racional. Não acreditava muito nessas coisas de pressentimento, sexto sentido. Mas naquele dia, alguma coisa me avisou. Alguma coisa gritou dentro de mim. E eu escutei. Eu não sei se foi Deus. Se foi anjo da guarda. Se foi instinto de mãe. Eu não sei o que foi. Só sei que se eu tivesse ignorado, se eu tivesse achado que era bobagem e seguido pro trabalho. Ela não conseguiu terminar a frase. Começou a chorar. Depois de um tempo, ela se recompôs. E disse, eu agradeço todo dia. Todo dia eu olho pro meu filho e agradeço. Porque ele tá aqui. Vivo. Saudável. Crescendo. E ele tá aqui porque eu não ignorei aquela voz. É só isso que eu sei. E é o que importa. Eu te contei essa história do jeito que ela me foi contada. Não adicionei nada. Não tirei nada. E não vou te dizer o que acreditar. Pode ter sido instinto materno. O cérebro processando informações que a consciência não captou. Pode ter sido coincidência. Ela ter sentido ansiedade por outros motivos e calhar de tirar o filho no dia errado. Ou pode ter sido outra coisa. Uma proteção. Um aviso. Uma voz que falou na hora certa. O que eu sei é que ela ouviu. Ela sentiu algo que não fazia sentido. Voltou, tirou o filho, pareceu louca. E 30 minutos depois, descobriu que tinha salvado a vida dele. Ninguém sabe como ela soube.
Cada um tira sua própria conclusão. Talvez não seja sobre entender. Talvez seja só sobre ouvir. E confiar. Se essa história te tocou, eu tenho um último pedido. Se inscreve no canal. Clica no sininho. Toda semana tem uma história nova. Histórias assim. Sobre coisas que a gente não entende, mas que acontecem. Vai lá. Obrigado por ter ficado até o final. E se quiser, comenta. Conta se você já sentiu algo assim. Conta se você já ouviu uma voz te avisando. A gente se vê na próxima história. Ela sentiu que não devia deixar o filho. E voltou para buscar. 30 minutos depois, entendeu por quê. Essa é a história. Não ignore a voz.